Pois aqui estou eu, na minha quarentena, forçada, né? Querendo ficar em paz, querendo escrever os 2 livros que estou escrevendo, dentre eles o aguardado 5º volume da coleção Brasília sobre a ocupação francesa do Rio de Janeiro, e esse desgoverno não me deixa ficar em paz. E eu me sinto obrigado a falar para você sobre as coisas que estão acontecendo, né? Obrigado. Eu acho que assim é tipo uma responsabilidade social minha, né? Porque a história está sempre envolvida nisso tudo. Por exemplo, Polícia Federal. Quando é que começa a Polícia Federal no Brasil? Se você remontar no tempo, na verdade ela nasce da Intendência Geral de Polícia da Corte, que o Dom João VI criou, estabeleceu no Brasil, logo que chegou, já no dia 16 de maio de 1808, ele criou essa Intendência Geral da Corte, que englobava todas as polícias provinciais e que, na verdade, servia para protegê-lo e para proteger a corte, né? E, evidentemente, ele ia precisar de proteção numa cidade caótica que nem o Rio de Janeiro, né? Mas daí, cara, isso aí meio que fica assim, como todas as coisas brasileiras, jogada ao léu, né, cara? Essa ideia de concentrar as polícias, ela só volta em 1944, em plena ditadura do Estado Novo, quando Getúlio Vargas cria o Departamento Federal de Segurança Pública, que é o embrião autêntico da Polícia Federal, criada durante um governo ditatorial, evidentemente. E ela teve brevíssima duração, porque em 1946, depois que o Getúlio foi derrubado, né, naquele golpe brando, aquele golpe branco, veio a Constituição de 1946, que já tirou muito o poder de uma polícia centralizada, né? Então, na verdade, a Polícia Federal é criada em 1964, pela Lei 4.483, acho eu, assinada em 16 de novembro de 1964, que daí cria a Polícia Federal, que era uma polícia intrusiva, que era uma polícia ditatorial, que era uma polícia feita outra vez para proteger o arbítrio, né? E ela ganha um verniz constitucional na Constituição de 1967. Sim, o Brasil teve uma Constituição repugnante, vomitativa, fake, nojenta, feita em 67, a revelia do povo, né? Que daí realmente estabelece e cria a Polícia Federal. Só que daí, cara, vem a virada. Em 1988, a tal Constituição Cidadã, né, que tem os seus defeitos, é claro, mas que foi um grande, enorme avanço para o Brasil, cria dá realmente poderes para a Polícia Federal e, acima de tudo, estabelece o quê? Estabelece o fato de que não pode haver intervenção de políticos, cria autonomia, claro que ela está vinculada ao Ministério da Justiça, é claro que ela está colocada num edifício institucional e hierárquico, mas fica claro nessa Constituição que não pode haver intervenção dos demais poderes, especialmente do Executivo e do Legislativo, sobre a Polícia Federal. A Polícia Federal tem seus defeitos, óbvio, né? O Brasil é cheio de defeitos, não ia ser a Polícia Federal que não tinha, mas viu os avanços que a Polícia Federal trouxe para o Brasil, né? Avanços que, aliás, foram mencionados nessa patética demissão do ministro Sérgio Moro hoje, né? Quando ele praticamente abriu a sua demissão, dizendo que nem no período mais negro da corrupção do governo anterior, né, houve interferência do governo na polícia, né? Que foi quase um elogio ao PT, né? E é um elogio ao PT, o PT com seus gigantes, enormes defeitos, o PT virtualmente jogado na lata de lixo da história, de onde provavelmente, muito dificilmente se recuperará, entrou lá porque quis, inclusive, né? Deliberadamente. O tal Sérgio Moro começa a sua coletiva de demissão, né? Com um elogio ao governo anterior, que ele não cita, devia ter tido a decência de dizer que o PT não interferiu na Polícia Federal. Aí vem esse cidadão, essa excrescência, esse apedeuta, esse energúmeno, esse miliciano, esse sujeito perigoso, né, e faz essa intervenção. Agora, de qualquer forma, mantendo a calma, embora seja IGTV, já falei quanto tempo, deixa eu olhar ali, 4 minutos, vou falar 6 minutos, né?
a questão do Sérgio Moro. Na minha opinião particular, e eu estou aqui para dar a minha opinião, né, dentre os muitos ministros patéticos desse desgoverno Bolsonaro, né, o Sérgio Moro se inclui entre eles. O Sérgio Moro não é o herói que esses que saíram para a rua de verde e amarelo com a camiseta da CBF, uma pessoa que veste a camiseta da CBF para combater corrupção, né, já se entrega como um imbecil que é, não é? Então o Sérgio Moro, que disse, não vou rasgar a minha biografia, não vou rasgar a minha biografia e estou me demitindo. Ele já tinha rasgado a biografia dele ao aceitar o convite desse governo. Porque, e ter tido aquela trajetória de palestras ganhando, e papapá. O juiz, ele tem que ser um cara que não aparece. O juiz não pode existir como figura física. O juiz é uma figura jurídica de tal importância, de tal relevância, especialmente no caso incrível, que teve um lado bem legal, né, e efetivo, no qual ele conduziu aquelas investigações da Lava Jato que levaram a prisão do ex-presidente Lula, que de certa forma conduziram o impeachment da Dilma, né? Ele que conduziu tudo isso, mas daí o cara começa a dar um monte de entrevista. Ganha uma fortuna para dar palestra, se expõe, papapá, e aí aceita o convite de um cara que ficou 27 anos como um deputado medíocre, ridículo, ligado a esses 3 filhos milicianos, aceita esse convite, entrou no governo, foi humilhado desde a primeira hora, humilhado, cara, telefonou pro Paraguai querendo livrar o Ronaldinho Gaúcho, não botou o tal Adriano Nóbrega na lista dos criminosos mais procurados do Brasil, não tomou nenhuma atitude com relação ao ministro do turismo, um corrupto, ou seja, aí, claro, reagiu, óbvio que reagiu quando teve aquelas tentativas de intervenção já do Bozo, né, na diretoria da Polícia Federal em Pernambuco e no Rio de Janeiro, né, teve um resquício de altivez ali naquele momento, mas cara, o Ministério da Justiça no Brasil, o Ministério da Justiça surgiu no Brasil com a Constituição de 1891, né? E aí o primeiro ministro da Justiça do Brasil acabou virando presidente do Brasil, o Campos Salles. Teve vários ministros da Justiça que viraram presidentes do Brasil, né? O Tancredo Neves foi ministro da Justiça, um bom ministro da Justiça, depois quase, né, virou presidente do Brasil. O Epitácio Pessoa, que eu já falei aqui, virou presidente do Brasil, né? Agora tem um que não vai virar presidente do Brasil. Agora também, cara, há uma lista de infames horrorosos que ocuparam o Ministério da Justiça no Brasil. Alfredo Buzaide, que era um integralista, que foi ministro da Justiça do governo Médici. Armando Falcão, um ser repugnante, desprezível, que proibiu o balé Bolshoi, que proibiu o Dostoiévski no Brasil, que proibiu o Henry Miller, que daí lá da Califórnia disse, graças a Deus eu ainda causo algum escândalo. Armando Falcão, a gente deveria ir lá visitar a tumba do Armando Falcão, porque esses caras vão pra lata de lixo da história, mas mesmo estando na lata de lixo da história, a gente não pode esquecer que essa gente existiu. O tal Francisco Campos, o Chico Ciência, que fez a Constituição chamada a Polaca, a Constituição horrorosa do Brasil em 1937, durante o Estado Novo, que era um gênio jurídico, e era um gênio mesmo, um gênio do mal, sabe? Não tem que esquecer do Chico Ciência, não, do Francisco Campos. Cara, já foi ministro da Justiça do Brasil o Iris Rezende, já foi ministro da Justiça no Brasil o Renan Calheiros foi ministro da Justiça do Brasil. Em compensação, já foi ministro da Justiça do Brasil o Oswaldo Aranha, o Rui Barbosa, o Paulo Brossard, gente que, porra, gente de lustro, né? Sendo no caso do Oswaldo Aranha um gigante. Então, cada país tem um ministro da Justiça que merece, cada país tem a Polícia Federal que merece, e cada país tem o presidente que merece. Esse presidente asqueroso, repugnante, vomitativo, foi eleito por 57 milhões de votos. 57 milhões. Aí 17% estão arrependidos. Pô, só 17%? Cadê o resto? E agora eles vão fazer o quê? Panelada? O super Moro, o ministro Moro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então é o seguinte, pelo menos teve um resquício de dignidade e decência e se demitiu. Vamos ver os desdobramentos. Em qualquer país digno do nome, isso encaminharia um impeachment. O impeachment dessa criatura, mesmo em plena
Quarentena. Tô quase disposto a romper a minha quarentena para sair por aqui. Já ajudei a derrubar um presidente, né? Não pintei a cara, mas enchi a cara. Tá na hora, né, cara? Deu. Acabou. Acabou.